no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mais movimentação na agenda política. Deputados federais e senadores se preparam para o retorno nesta semana das atividades no plenário da Câmara e do Senado. Após 2 semanas de descanso, os deputados e senadores voltam. E na pauta, as articulações para o governo ampliar a base de apoio no Congresso Nacional. Mais informações agora com o repórter Carlos Alberto. A semana será marcada pela retomada dos trabalhos na Câmara e no Senado após um período de recesso parlamentar no mês de julho. Os olhares neste mês de agosto são voltados à base de apoio ao governo, que poderá ser consolidada com a entrada do PP e republicanos para a esplanada dos ministérios e a ampliação dos espaços do União Brasil. O governo tenta garantir o apoio de pelo menos 250 deputados federais que estejam prontos para respaldar os projetos oriundos do Executivo e que precisam passar pela Câmara. Esse número não é suficiente para aprovação, por exemplo, de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que exige um quórum mínimo de 308 deputados. Mas é uma base sólida para dar tranquilidade na hora da apreciação de projetos de lei e medidas provisórias. Além de abrir espaços para o PP e os republicanos, que faziam parte da tropa de choque do governo do então presidente Bolsonaro, os articuladores políticos do presidente Lula lidam também com as pressões do PSD e União Brasil, que andam descontentes com o quinhão que tem atualmente. A Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, é um dos alvos do PSD e do União Brasil, mas é disputada também pelos republicanos e o PP. A disputa tem uma justificativa: o orçamento de 2,8 bilhões, além da força política e eleitoral para quem estiver no comando da fundação. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. A agenda política jornalista Beto Almeida fica intensa, principalmente a partir dessa terça-feira, quando os deputados federais e senadores voltarão ao plenário da Câmara e do Senado. Tem pauta além dessas articulações, da briga, da disputa por cargos no âmbito da administração federal. Tem também pautas que interessam a milhões de brasileiros, a milhares de cearenses. E nessa agenda está a reforma tributária e especialmente com olhos mais voltados aos trabalhadores, mudanças no saque aniversário do FGTS, que já está uma das decisões adotadas pelo governo federal como projeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional. Jornalista Beto Almeida, bom começo de semana. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes, um bom começo de semana, semana que promete porque é retomada das atividades no Congresso Nacional, e aí você imagina, vem todo tipo de articulação que de certo modo estava aí um pouco em suspensão devido ao recesso, esse recesso aí de 18 dias que os parlamentares tiveram, Luzenor. E quando a gente fala dessa questão da retomada das atividades, você citou bem, tem uma sequência de projetos importantes, de impacto na vida nossa, na vida dos brasileiros como um todo, que principalmente passam pelas articulações que o governo precisa ter bem afinadinhas lá no Congresso Nacional. Você já começou citando uma delas, essa polêmica, essa queda de braço que existe hoje em relação à questão do saque aniversário do FGTS. Esse benefício foi instituído, foi criado pelo presidente Bolsonaro, pelo então presidente Bolsonaro em 2019. Só que o atual ministro Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, ele implicou, Luzenor, diz que isso é o termo é dele, não é meu. Ele considera isso uma sacanagem com o trabalhador, ele não entende como que o benefício pode permitir que o trabalhador faça o saque de até R$1.000 na data do seu aniversário. No entanto, ao fazer esta opção, o trabalhador que for demitido sem justa causa, por exemplo, ele não poderá sacar toda a totalidade do que está lá no FGTS. Por isso que ele diz o seguinte: na retomada desses trabalhos, vai mandar, ou pelo menos vai propor um projeto de lei acabando com essa história. O governo já sentiu que o buraco é mais embaixo. Ou seja, que tem resistências, que a oposição não concorda com o fim do benefício, do saque do benefício do FGTS. Então, qual é o que poderá prevalecer? É o governo fazer algumas alterações nesse texto. E o que seriam essas alterações? Bom, poderia fazer o seguinte: mantém-se
do jeito que hoje quer a oposição, o saque do FGTS na data do aniversário, mas também não impede o trabalhador de sacar o que ele tem direito em caso dele for demitido sem justa causa. Eu acho que a medida, pelo jeito, contempla a todos. Mas só que isso também, é claro, é apenas uma parte desse processo, porque isto envolve agora a entrada de aliados, de partidos que não estavam na base aliada, aliás, mas que o governo quer ampliar para ter segurança jurídica e até segurança nas votações, pelo menos 350 dos 513 votos para dar a garantia de votação em projetos como você citou, como é o caso da reforma tributária, como é o caso, por exemplo, da questão do acordo fiscal, que a gente sabe que ainda falta ser contemplado isso. E como é que faz isso, Luzino? Levando PP e republicanos para dentro do governo. Só que para levar para dentro do governo tem que mexer os pauzinhos, né? Tem que fazer a reforma. Beto Almeida aponta que o governo federal quer garantir no primeiro momento 250 votos ali seguros para aprovação de projetos de lei e medidas provisórias. E chegar a esses 350 a curto, médio e longo prazo para ter tranquilidade quando colocar em votação uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que na Câmara Federal exige um quórum de pelo menos 308 votos. Esse é o quadro. Agora você tem razão, Beto Almeida. Para o governo federal atrair esses votos, tem que oferecer algo, tem que abrir os cofres, tem que usar a caneta. E há, entre os deputados federais e senadores, essa disposição de votar com o governo, desde que o governo seja também generoso. Generoso, por exemplo, na definição sobre os rumos da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, que nesse momento é disputada pelos republicanos, PSD, PP, União Brasil e também pelo MDB. O repórter Sátrio Salles traz mais informações agora sobre os bastidores da disputa, da guerra pela presidência da FUNASA, que marca também essa retomada de atividades no plenário da Câmara e do Senado. A briga nos bastidores políticos pelo comando da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, envolve lideranças estaduais e nacionais do PP, além dos republicanos, União Brasil e PSD. A queda de braço tem hoje como principal personagem o ex-governador Domingos Filho, que foi indicado pelo PSD para presidir a FUNASA. O cargo é cobiçado também pelo PP, republicanos e União Brasil. Outro cearense que entra com evidência nesse cenário é o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, que foi um dos principais articuladores para a recriação da Fundação Nacional de Saúde. Danilo defende que a fundação tenha um comando técnico e não político. Ele chegou a se surpreender com a notícia sobre a indicação de Domingos Filho. A notícia caiu também, de acordo com a reportagem do jornal Estado de São Paulo, como uma surpresa para o presidente regional do MDB, o deputado federal Eunício Oliveira, que teria indicado para o cargo o advogado Marlon Cambraia. Marlon ocupou no governo Michel Temer a Secretaria de Desenvolvimento Regional no Ministério da Integração Nacional. A indicação de Marlon, segundo a reportagem, não prosperou porque não atraiu apoio de parlamentares do próprio MDB. A semana promete ter novos capítulos sobre o futuro da FUNASA, que em 2023 tem um orçamento de 2,8 bilhões de reais. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Com tanto dinheiro, com esses números citados pelo Sátiro Salles, Beto Almeida, 2 bilhões e 800 milhões de reais é o orçamento da FUNASA para 2023. Com um detalhe, esse dinheiro ainda não teve um só centavo usado neste ano, porque a FUNASA, logo no mês de janeiro, fevereiro, foi extinta. E como o órgão está sendo recriado por decisão do Congresso Nacional e já avalizada também pelo próprio governo, essa recriação da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde acaba sendo um alvo preferido dos partidos políticos, porque afinal, jornalista Beto Almeida, são 2 bilhões e 800 milhões de reais com recursos que vão diretamente para os estados e especialmente para os municípios. E nessa guerra estão aí
personagens cearenses, como Domingos Filho, Domingos Neto, Danilo Forte e também, por último, Eunício Oliveira, que tentou fazer o ex-vice-prefeito de Fortaleza, advogado Marlon Cambraia, como presidente da Fundação Nacional de Saúde. Ô, briga boa, Beto! Briga boa, e digo mais, Luciano, pelo jeito aí, tudo indica que a Funasa deverá, de fato, ficar sob o controle, sob o comando de um cearense. Se vai ser técnico inicialmente, se é político, isso é discurso. Porque se observa claramente que os principais personagens colocados até agora são cearenses. Se você observar, o PSD, no acordão que foi fechado, indicou, de fato, o nome de Domingos Filho, do ex-vice-governador, candidato a vice-governador na chapa, então, derrotada do Roberto Cláudio. E próprio Domingos fez questão de vir a público nos últimos dias, nas últimas horas, durante o final de semana, dizer claramente: coloquei meu nome à disposição para o comando da Funasa. Na outra ponta tem lá o deputado federal Danilo Forte, que sem dúvida tem um discurso bom, está utilizando esse discurso correto ao dizer que nesse momento precisa reestruturar a Funasa, literalmente fazer com que a Funasa volte a viver, a respirar, mas que para isso precisa de nomes técnicos e não políticos. E na outra ponta ainda tem um outro cearense, como você já citou, Eunício Oliveira, que está tentando aí, tentou indicar Marlon Cambraia, que foi vice-prefeito de Fortaleza, mas está com enormes dificuldades. O que a gente tem claramente desse episódio, Luciano, é que o governo Lula colocou de fato a Funasa no xadrez da reforma ministerial. Colocou a Funasa dentro desse cenário colocado de disputa pelo seguinte: é um órgão que de fato, Luciano, tem uma importância estratégica. Você disse bem, são 2 bilhões e 800 milhões de reais em orçamento. E quer mais? É onde a Funasa atua na ponta, nas prefeituras, nos municípios. E no ano que vem é um ano eleitoral, Luciano. É um ano de mudanças nos comandos das prefeituras. Quem tiver a Funasa vai ter um cofre cheio, um orçamento bom e principalmente muita influência nessas prefeituras. Você lembra que na entrevista aqui no Jornal Alerta Geral, o deputado federal Danilo Forte, ao revelar esses valores sobre o orçamento da Funasa, disse também que desse total de 2 bilhões e 800 milhões de reais, 1 bilhão e 900 milhões de reais já deveriam ter sido liberados de imediato, porque fazem parte de convênios com os municípios. Esses convênios ficariam vencidos amanhã, hoje, dia 31, por meio de uma decisão do governo federal, após a aprovação da medida provisória, excluindo o trecho que tratava da extinção da Funasa. Houve uma prorrogação de vigência desses convênios e as prefeituras poderão receber neste segundo semestre esse bom volume de dinheiro. Benefício que chegará também, vamos esperar, aos municípios do interior do Ceará e da região metropolitana de Fortaleza. Ilusionou o nome, na realidade. Por que o nome do Domingos Filho ganha realmente força aí na análise? Pelo seguinte: primeiro, é um nome que atende ao Centrão. Ele é um político sem cargo eletivo, ou seja, ele não tem hoje um cargo eletivo, e essa é uma das exigências, inclusive, para ser indicado presidente da Funasa, já que a lei impede que parlamentares que estejam hoje exercendo seu mandato, eles possam comandar a fundação. Isso significaria dizer, por exemplo, que qualquer parlamentar hoje com mandato que quisesse comandar, teria que renunciar ao mandato. Ninguém é louco o suficiente para isso.